Olá, galerinha! Beleza? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação. E a gente está começando mais uma aula de Física diretamente dos estúdios aqui do canal Educação em Teresina. Meus queridos, vamos começar a nossa aula de hoje de Física da EJA, sexta etapa. Meus anjos, o que nós vamos conversar na nossa aula de hoje? A gente vai trabalhar na aula do dia 9 de agosto o conteúdo de óptica geométrica, reflexão da luz, tá? E também a gente vai dar continuidade aos temas associados a também os princípios da óptica geométrica. Tranquilos? Então a gente vai trabalhar esse tema que envolve a reflexão da luz. Porém, também estaremos trabalhando temas que envolvem a reflexão e os seus princípios, os princípios da óptica geométrica. Bom, nossa disciplina será Física e eu sou o professor Caio, professor de Física aqui de vocês. Certo? Bom, meus anjos, quais são os temas que nós iremos trabalhar? Nós iremos trabalhar os princípios da óptica geométrica, as aplicações dos princípios, os fenômenos ópticos, que entre eles está presente a reflexão. Vou até anotar quais são os fenômenos que nós iremos trabalhar. Reflexão, refração, também conhecido como transmissão, e absorção. Além disso, meus queridos, a gente vai estar trabalhando com a cor da luz, que na verdade é uma aplicação da reflexão, e as cores dos objetos, tá? Que também está relacionada com a reflexão. Além disso, nós vamos trabalhar com exemplos, certo? Fazem parte do nosso conteúdo, ok? E todos esses temas estão relacionados com a nossa aula teórica, a nossa aula presencial, beleza? Então, para começar, galerinha, a gente vai trabalhar com atividades relacionadas aos nossos conteúdos, tá? Aos conteúdos da nossa aula presencial. O primeiro exercício diz assim: um pesquisador precisava medir a altura de um prédio de 25 andares. Porém, ele não possuía o instrumento de medida necessário para realizar essa medição. Conhecendo o princípio da propagação retilínea da luz, ele utilizou uma haste de madeira de 1 metro de altura. E, em seguida, mediu a sombra projetada pela haste, que foi de 20 centímetros. E a sombra projetada pelo prédio, que foi de 12 metros. Calcule a altura do prédio de acordo com esses dados encontrados pelo pesquisador. Galerinha, o que nós temos para resolver essa questão? Ele diz que, por não ter um instrumento de medida necessário para medir a altura do prédio, ele utilizou uma haste de madeira de 1 metro de altura que projetou uma sombra de 20 centímetros. E a sombra projetada do prédio foi de 12 metros. Calcule a altura do prédio de acordo com esses dados encontrados pelo pesquisador. Então, eu quero saber a altura do prédio. Meus anjos, a situação é a seguinte. Vamos imaginar que eu tenho a seguinte situação. Vamos imaginar que aqui é o solo. E eu tenho a haste de madeira
que tem uma altura de 1 metro. Também tenho a sombra da haste. Vou projetar isso aqui, ó, como sendo a sombra da haste. Isso aqui tem 20 centímetros. Meus anjos, vou agora projetar o prédio. Está aqui o meu prédio, com as suas janelinhas. E aí, professor, o que ele fala sobre isso? Ele diz que a sombra do prédio, deixa eu projetar ela aqui, a sombra do prédio tem 12 metros. E aí, professor? E agora, o que a gente faz? Você vai fazer um comparativo, tá? Um comparativo. Lá na matemática, nós conhecemos a relação de triângulos, né? Relação de triângulos. Em que eu comparo um triângulo com outro. Não é mesmo? E essa comparação é o que nós vamos fazer. Só que eu já tenho todas as informações, só falta a altura do prédio. Eu posso chamar de H. Beleza? Então é só nós relacionarmos esses dois triângulos. É uma relação entre triângulos. Tá? Onde o primeiro triângulo é esse triângulozinho aqui. Da altura da haste de madeira e da sombra dela. E o segundo triângulo é esse triângulo aqui. Da sombra do prédio e da altura dele. Beleza? Antes da gente já relacionar a altura da haste com a altura do prédio, sombra da haste com sombra do prédio, eu preciso transformar esses 20 centímetros em metros, porque está todo mundo em metros. Então, eu vou transformar esses 20 centímetros em metros. Dá quanto, professor? É simples. De centímetros para metros, a gente já viu até isso nas nossas aulas, você tem que dividir por 100. Então, dividindo 20 por 100 é a mesma coisa que o quê? 0,2. Não é isso? Então, eu tenho aqui, ó, 0,2 metros. Ah, professor, agora é só relacionar, né? Um lado com o outro, um lado com o outro. Exatamente. Aí você faz a seguinte relação. A altura da haste, que é 1 metro, está para quem? Para a altura H do prédio. A sombra de 0,2 metros ou 20 centímetros está para quem? Está para 12 metros, que é a altura do prédio. Não é isso? Deixa eu só conferir. Isso. Todos os valores estão ok. E agora, professor, você vai tentar encontrar H. Faz aí meio pelos extremos. 0,2 multiplica H, 12 multiplica 1. Então, fica 0,2H igual a 12 vezes 1. O 0,2, jovens, passe dividindo o 12, porque 12 vezes 1 dá 12, né? Então, fica 12 sobre 0,2. Conferem? Professor, quanto é que dá aqui? Eu não sei identificar quanto é que dá. O que a gente pode fazer, jovens? Professor, trabalhar com número com vírgula não é muito a minha praia, não. Então, você altera essa vírgula
aqui no 0,2. Tirando a minha vírgula da posição entre 0 e 2, você muda ela para sua direita. Colocando ela na direita, se torna 2, não é isso? Professor, e agora o que eu faço? Faz a mesma coisa no 12. A vírgula do 12 está bem aqui. Então, você também altera uma posição dela. Para não ficar o vazio, você coloca 0. E aí, o que eu tenho é exatamente 120 por 2. Então, a altura H é igual a 60 metros. Ah, professor, então é só isso? É só isso. Tá? É só isso que você vai fazer. Certinho, galerinha? Show de bola? Tranquilidade, né? Basicamente, é só uma relação entre triângulos. Só uma relação entre triângulos que a gente vai fazer. Bora para a próxima questão? Vamos lá para a próxima questãozinha? Show de bola? Questãozinha número 2. Nós vamos seguir o mesmo padrão. Tá? Vamos seguir o mesmo padrão. Um objeto de 8 metros de altura é colocado na frente de uma câmara escura de orifício, a uma distância de 3 metros. Sabendo que a câmara possui 25 centímetros de profundidade, calcule o tamanho da imagem formada. Nós vimos nas aulas teóricas, nas aulas presenciais, que a câmara escura de orifício foi a primeira aplicação associada à formação de imagem semelhante a uma câmera fotográfica. Então, a câmera escura, ela era o seguinte, ó, ela tinha a seguinte aplicação. Vamos imaginar que aqui eu tenho uma câmera escura. Câmera escura é semelhante a uma caixa. Certo? Só que tem um porém. Aqui atrás, você tem um papel, que nesse papel você tem a formação da imagem. Nessa parte aí de trás, azul, que eu pintei, é um papelzinho para você formar a imagem. Ok? É um meio translúcido. A gente viu isso na última aula. Aqui, jovenzinhos, você já vai ter um furinho, que é por onde a luz vai passar, para que forme a imagem lá no papelzinho azul, na paredezinha azul que indica o papel. E aí, professor, o que eu vou ter? Aqui você tem o solo. Certo? E nesse solo, eu vou colocar uma vela, um objeto. Ok? Então, aqui você tem o objeto vela. Essa vela que está acesa. Então, aqui essa vela está acesa, produzindo a luz. Correto? Então, está aqui. Velazinha produzindo luz. Uma fonte luminosa. Eu quero formar a imagem dessa vela. Essa vela é a vela objeto. Objeto. Vou chamar ela de O. Certo? Vela objeto O.
E eu quero saber como é que a imagem vela vai ser formada. O que eu faço? Você vai ter um raio de luz que vai sair da vela objeto, desse ponto A, e um raio de luz que vai sair do ponto B. O raio de luz que vai sair do ponto A, ele vai passar pelo orifício, saindo da parte de cima da vela e entrando até a parte de baixo. Vou chamar aqui de a linha. Esse aqui é o raio A. E o raio B vai sair da parte de baixo da vela até chegar na parte de cima da caixa, lá num ponto B'. E o que vai acontecer? Se a vela AB ela está formada verticalmente com a chama para cima, a vela objeto, a vela imagem ela já vai ser uma vela formada de cabeça para baixo. Professor, como é que é? Isso. A gente vai ver a vela de cabeça para baixo. É mesmo, professor? Isso é mesmo. E aqui você tem a vela que eu vou chamar de imagem. Nossa, professor. Pois é. Galerinha, e aí? O que eu posso fazer com isso? Eu quero que você observe que eu vou ter dois triângulos aqui. Dois triângulos aqui. Dois triângulos. Esse triângulo, vou pintar ele aqui de azulzinho, claro. E esse outro triângulo que eu vou pintar de verdinho claro. Certo? Você então vai ter dois triângulos aí. Ok? Meus anjos. Professor, e como é que eu sei as distâncias do objeto vela até a caixa e do orifício da caixa até o final dela, até onde forma a imagem? A questão pode te dar também. A questão pode te dar também. Beleza? A gente pode chamar isso aqui de P e isso aqui de P'. Pode acontecer também, tá? Show de bola, galerinha. Tranquilos? Então, vamos agora analisar a questão e observar que vão aparecer esses mesmos personagens para a gente calcular. Ele diz assim, ó, um objeto de 8 metros de altura, então aqui ele está falando da altura do objeto, 8 metros, é colocado na frente de uma câmara escura,
de orifício a uma distância de 3 metros. Então, a distância de onde está o objeto até a câmera, a gente chamou de P, né? Então, é 3 metros. Sabendo que a câmara escura possui profundidade de 25 centímetros, ou seja, o tamanho da câmera é 25 centímetros, calcule o tamanho da imagem formada, ou seja, eu quero saber a altura aí, a altura da imagem. Certo? Então é isso que a gente vai calcular agora. Jovenzinhos, vamos lá. O que eu vou fazer? Vou fazer a seguinte relação. Objeto, a altura do objeto está para a altura da imagem, assim como a distância da imagem para a câmera está para a profundidade da câmera. Certo? Você vai fazer a relaçãozinha de triângulos semelhante a essa. Professor, e agora? Substitui os valores. Qual é a altura O? A altura O equivale a 8 metros. Qual é a distância P? A distância P equivale a 3 metros. Qual é a distância P'? 25 centímetros. Só que eu não posso usar 25 centímetros, né? Eu divido 25 por 100, que dá 0,25 metros. E aí eu posso utilizar no lugar do P'. E eu quero descobrir quem é a altura da imagem, né? Que eu estou chamando de I. O que eu faço, professor Caio? Você vai fazer meio pelos extremos. I multiplica 3. Então, fica aqui 3 vezes I. Igual a 8, que multiplica 0,25. Correto? Galerinha, quanto é que dá 8 vezes 0,25? É a mesma coisa que você dividir 8 por 4. Dá 2, né? Então, I 3i, perdão, é igual a 2. O i passa dividindo, perdão, o 3 passa dividindo, então fica 2 dividido por 3. E agora, jovens? Quanto é que dá 2 dividido por 3? Aproximadamente 0,67. Isso em metros, né? Ou 67 centímetros.
Tranquilos? Meus anjos, finalizamos aí a nossa segunda questãozinha de hoje. Questãozinha que utiliza os conhecimentos básicos aí da geometria. Você tem que usar aí a geometria a teu favor. Certo? Vamos lá então, professor, para a próxima questão? Vamos. Terceira questãozinha. Já vai falar aí da teoria, né? Dos princípios da luz. Princípios da óptica geométrica. Terceira questãozinha diz o seguinte. 2 raios de luz que se propagam em um meio homogêneo e transparente interceptam-se em certo ponto. A partir daí, né, a partir deste ponto, pode-se afirmar que, galerinha, quando ele fala que eles se interceptam, é que eles vão se colidir, vão se encontrar em um ponto. Então você imagina aqueles holofotes de shows, né? Vamos imaginar que eu tenho um holofote de um lado e um holofote do outro. Esse primeiro holofote, ele emite luz vermelha. Esse segundo holofote, ele vai emitir luz azul. O que vai acontecer? A luz vermelha, ela vai se direcionar para um ponto do palco. A luz azul vai se direcionar para outro ponto do palco. O que acontece, professor? O holofote vermelho vai produzir no palco uma luz vermelha. O holofote azul vai produzir lá no outro lado uma luz azul. E aí, professor, o que acontece? Vai parecer que eles são independentes. A impressão que eu vou ter é que não existe luz azul interferindo na luz vermelha. E vice-versa. Eles vão continuar com as suas propagações iniciais. Tá? Então, a partir desse ponto de intercepção, esse ponto de cruzamento dos raios luminosos, pode-se afirmar que os raios continuam se propagando na mesma direção e sentido que antes. Aí nós vamos marcar o gabarito da letra C de Canal Educação. Ok, jovens? Bacana. Próxima questãozinha é a questão de número 4. Em 2019, comemora-se em todo o mundo o centenário das observações astronômicas realizadas na cidade de Sobral, no Ceará, vizinho aqui do nosso estado. Durante o eclipse solar de 29 de maio de 1919. Na oportunidade, Albert Einstein estava aqui no Brasil, tá? Estava aí no Ceará. Estava aqui no Ceará. E ele fez as observações aqui do Ceará, aqui de Sobral, praticamente vizinho aqui do nosso estado, porque era a melhor região do planeta que se podia observar esse eclipse. Tá? E aí ele fala o seguinte: as medidas da deflexão da luz decorrentes das estrelas na borda do Sol constituíram uma prova fundamental para a confirmação
da teoria da relatividade geral do físico Albert Einstein. Então, durante um eclipse, a gente viu, galerinha, nas aulas teóricas, que o centro fica totalmente escuro, né? Se o eclipse for do tipo total. Porém, ao redor do astro, no caso, se este for solar, a gente vai perceber um anel de luz na borda. E essa luz, ela sofre uma deflexão, um desvio. Se você observar bem, com os instrumentos corretos, você vai observar que essa luz, ela não é uma luz perfeita, ela sofre um desvio nas proximidades dessa área mais escura. E foi essa observação feita por Albert Einstein durante esse eclipse. Tá? Que essa deflexão ela está associada à teoria da relatividade geral. Tá? Certinho? Aí ele diz o seguinte: sobre o eclipse referido, é correto afirmar que, além disso, esse eclipse ele é conhecido também como eclipse do tipo anelar. Por que eclipse do tipo anelar? Por conta da formação de um anel de luz ao redor do Sol. Tá bom? Então, por isso que ele é conhecido como eclipse anelar. Então, sobre o referido eclipse, é correto afirmar que a Terra se encontra entre o Sol e a Lua, projetando assim a sombra da Terra na Lua. Letra B. As regiões de eclipse solar total, que é aquele caso que eu falei para vocês, equivalem às penumbras e às de eclipse solar parcial às sombras. Letra C. As regiões de eclipse solar total comprovam a Terra ser plana e as de eclipse solar parcial a Lua ser esférica. Letra D. O Sol se coloca entre a Terra e a Lua, projetando assim a sombra do Sol na Terra. E letra E. A Lua se encontra entre o Sol e a Terra, projetando assim a sombra da Lua na Terra. Então a gente vai analisar o seguinte. Vou colocar aqui Sol. Vou colocar aqui dois desenhos, com poucas alterações. Primeiro desenho, Sol. Lua. E Terra. Segundo desenho. Sol. Terra. E Lua. Olha a ordem que eu coloquei nos desenhos. Então vamos lá. O primeiro eclipse, ele vai ser formado da seguinte maneira. A luz vem de quem? Do Sol, é claro. Então segue aquela mesma regrinha lá da câmara escura de orifício, né? A propagação retilínea da luz. Certo? O que vai acontecer, jovens?
que vai acontecer? Para esse primeiro eclipse, eu não vou conseguir observar o Sol, porque a luz solar ela é impedida de chegar até o nosso planeta Terra devido à existência da Lua entre a Terra e o Sol. Então, para quem está nessa primeira metade aqui da Terra, na metade da esquerda, ou seja, quem está aí de frente com a Lua, não vai conseguir ver o Sol durante o dia. Você vai observar uma imagem semelhante a essa. Por quê? Porque a Lua ela acaba sendo um obstáculo para a luz, que a gente chama de anteparo, e impede que a luz solar chegue até o nosso planeta. Então a gente consegue observar o que, professor? Nesse caso, que é o eclipse do tipo solar, nós iremos observar a sombra da Lua. A sombra da Lua. Professor, e no eclipse do tipo lunar? No eclipse do tipo lunar, você tem a mesma situação. Porém, agora, é a Terra quem fica no centro, entre a Lua e o Sol. E como nós só conseguimos observar a Lua por meio da reflexão da Lua, da luz do Sol sobre a Lua, na verdade ali a Lua não é ela que produz aquela luz não, que a gente vê à noite. É um reflexo da luz solar sobre esse astro. Então, se não tem luz chegando até a Lua, nós não conseguimos ver a Lua. Então, normalmente o eclipse lunar é basicamente uma escuridão da Lua durante a noite. Ou, no caso de termos a superlua, né? Que a superlua nada mais é aquelas luas avermelhadas, nada mais é que um tipo de eclipse, em que uma parcela da luz solar chega até a Lua. Tá? Certinho? Então, o que nós observamos durante um eclipse lunar nada mais é que a sombra da Terra sobre a superfície da Lua. Nada mais é que isso. Como ele está falando do eclipse de 1919 observado por Albert Einstein, ele está dizendo que é um eclipse do tipo solar. Então você vai observar para a primeira situação, para a primeira imagem. Esse eclipse do tipo solar, ele acontece em decorrência da Lua interferir na chegada de luz solar até a superfície do nosso planeta. Certo? Então, nessa pequena região aqui, fazer assim, ó. Nessa pequena região aqui, quem estiver nessa região do planeta não vai conseguir ver o Sol. Tá certo? Não vai conseguir de forma alguma ver o Sol. Aí ele diz na letra A: é correto afirmar que a Terra se coloca entre o Sol e a Lua? Não.
porque nesse caso aqui seria um eclipse lunar. E aí eu não veria a Lua. Letra B. As regiões do eclipse solar total equivalem às penumbras e as de eclipse solar parcial às sombras. Seria o contrário. Num eclipse total, nada de luz chega até o nosso planeta. Então a gente não ia conseguir observar sombras, que é a ausência de luz. Penumbras seria uma parcela da luz que chegaria, então seria no eclipse solar parcial. Letra C. As regiões de eclipse solar total comprovam que a Terra é plana, fora de cogitação, viu, gente? Letra D. O Sol se coloca entre a Terra e a Lua, projetando assim sombra do Sol na Terra? Não. E letra E. A Lua se coloca entre o Sol e a Terra, projetando assim a sombra da Lua na superfície da Terra. Então, nosso gabarito, meus anjos, seria a letra E. Tá? Vocês vão ficar com alguns exercícios para vocês responderem em casa, tá bom? E aqui desse material, eu fiquei aqui na terceira questãozinha. A gente respondeu aí 4 questõezinhas, quer dizer, 4 questõezinhas na aula de hoje. E a gente volta a falar desse tema na nossa próxima aula, tá bom? Um forte abraço para vocês, galerinha. Até a próxima aula. Tchau, tchau.